Olá, pessoal do Triple Y. Meu nome é Mariana Pesutti Lopes, eu sou assistente aqui da unidade de valvopatias do INCOR e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre estenose mitral, os sinais, os sintomas e o exame físico típico daqueles pacientes com essa valvopatia. Primeiramente, o principal sintoma do paciente com estenose mitral é a dispneia. A gente não espera que esses pacientes apresentem dor torácica, síncope ou outros demais sintomas cardíacos em geral que a gente costuma ver nos pacientes com estenose aórtica, com insuficiência aórtica. Então, basicamente, os pacientes com estenose mitral vão se apresentar com dispneia em fases mais avançadas, inclusive edema agudo de pulmão e insuficiência cardíaca direita. Qual é o mecanismo da dispneia desses pacientes? Os pacientes com estenose mitral, eles possuem um aumento das pressões de enchimento, das pressões no átrio esquerdo. Essa pressão é transmitida retrogradamente para vênulas e capilares pulmonares. São vasos comunicantes, né? É um circuito comunicante. E com esse aumento de pressão, veno capilar pulmonar pode gerar extravasamento capilar, muitas vezes até mesmo edema agudo de pulmão, e gerando o quadro de dispneia nesses pacientes por uma congestão sistêmica. O mecanismo que o nosso organismo tem para tentar proteger esses pacientes de um edema agudo de pulmão é fazendo vasoconstrição das arteríolas pulmonares, que numa fase inicial é algo benéfico, mas em fases mais avançadas pode fazer com que eles evoluam por uma hipertensão pulmonar e em fases ainda mais avançadas até mesmo uma HP fixa, né, uma hipertensão pulmonar fixa, quando a gente tem um remodelamento já do leito vascular pulmonar. Nessas fases mais avançadas, muitas vezes o ventrículo direito, as câmaras direitas vão começar a se dilatar, vão começar a se sobrecarregar pela hipertensão pulmonar grave e muitas vezes fazendo quadros de insuficiência cardíaca direita associada, né, com edema de membros inferiores, às vezes até mesmo ascites refratárias e toda uma congestão direita associada. Então, o que a gente vai esperar dos nossos pacientes com estenose mitral? Não é IC esquerda, é uma insuficiência cardíaca direita, em fases bem avançadas, tá? Mas as fases iniciais, basicamente, a gente vai ter dispneia e congestão pulmonar. Quais são as situações que os nossos pacientes com estenose mitral vão descompensar, né? Quais são os momentos que eles vão apresentar-se mais sintomáticos? Com todas as situações em que eles tiverem o aumento do fluxo transvalvar mitral, então o aumento do débito cardíaco, ou que eles tenham uma redução do tempo de enchimento ventricular, por exemplo, quando eles ficam mais taquicárdicos, quando eles têm uma elevação da frequência cardíaca basal. Quais são essas situações? Deixei aqui alguns exemplos para vocês. Na gravidez, é muito comum os pacientes com estenose mitral descompensarem, pois elas apresentam taquicardia logo no início da gestação, e isso se mantém durante todo o período, e também apresentam aumento do débito cardíaco durante a gestação. Então, é basicamente tudo que a gente precisa para descompensar o paciente com estenose mitral à gravidez. Redução do tempo de enchimento ventricular e aumento do fluxo transvalvar. Pacientes com fibrilação atrial, principalmente fibrilação atrial de alta resposta ventricular, pela própria taquicardia, reduzindo o tempo de enchimento ventricular. Durante o exercício, a gente tem o aumento do débito e o aumento da frequência cardíaca, então esses pacientes podem fazer edema agudo de pulmão no esforço, no exercício, então a gente inclusive contraindica a atividade física para esses pacientes com estenose mitral importante. Momentos como o hipertireoidismo, situações de sepse e demais infecções que aumentem muito a frequência cardíaca e que o paciente precise de um aumento de débito, todas essas situações vão acabar descompensando os pacientes com estenose mitral importante. Eles podem se apresentar também com tosse, tá? Pela própria congestão pulmonar e muitas vezes hemoptise por rompimento de pequenas vênulas capilares pulmonares. Dor torácica, como eu comentei com vocês, não é um sintoma muito típico da estenose mitral, mas até 15% dos pacientes podem relatar nas consultas. A gente não tem uma fisiopatologia típica para dor torácica, anginosa nos pacientes com estenose mitral. Talvez tenha alguma relação com a presença de hipertensão pulmonar, tá bom? Em casos bem selecionados. Mas não é um sintoma típico, não é um sintoma que vai indicar a gente intervir, por exemplo, no paciente com estenose mitral.
Palpitações são extremamente frequentes, tá? Os pacientes com estenose mitral frequentemente evoluem com fibrilação atrial como um complicador dessa valvopatia. E a presença de fibrilação atrial é muito mais frequente conforme a estenose mitral vai evoluindo, conforme ela vai se tornando mais grave e com a idade, né? Conforme os pacientes vão envelhecendo. Ela está muito relacionada, a fibrilação atrial na estenose mitral, com a dilatação do átrio esquerdo e, consequentemente, fibrose em várias regiões da parede atrial. E quando ela ocorre, além de descompensar o paciente, quando a gente faz, por exemplo, alta resposta, ela acaba acarretando uma redução do débito cardíaco de até 20%. Pois aquele paciente com fibrilação atrial, em geral, perde a fase final da diástole de contração atrial, então ele acaba perdendo um pouco de débito cardíaco também quando ele desenvolve FA. Outros sintomas, outros quadros associados na estenose mitral. A estenose mitral é a valvopatia mais tromboembólica que a gente tem, tá bom? Ela tem um mecanismo de tromboembolismo um pouco diferente das demais valvopatias, que basicamente é muito associado à fibrilação atrial, a trombos no apêndice atrial esquerdo. No caso da estenose mitral é um pouquinho diferente. Muitas vezes os trombos estão fora do apêndice atrial. São trombos em outras regiões do átrio esquerdo, muito associados à estase sanguínea provocada pelo represamento de sangue, né, no átrio esquerdo, pela dificuldade de enchimento ventricular causado pela estenose valvar, pela estenose da válvula mitral. Então, é um mecanismo um pouquinho diferente, mas dentre as valvopatias que a gente tem, a estenose mitral, sobretudo a reumática, né, que corresponde a 90% dos casos de estenose mitral, é a valvopatia mais tromboembólica que a gente tem. Então, muitas vezes, a gente tem eventos tromboembólicos mesmo em pacientes que a gente não identificou fibrilação atrial. Pacientes que estão em ritmo sinusal. Existem relatos de até 20% dos casos de pacientes em ritmo sinusal apresentarem embolias sistêmicas, seja por trombos no átrio esquerdo ou por fibrilação atrial paroxística que a gente não conseguiu diagnosticar. Então, muitas vezes a gente recomenda fazer looper, que seria aquele Holter por tempo mais prolongado, e muitas vezes a gente acaba anticoagulando esses pacientes empiricamente, mesmo sem identificar um episódio de fibrilação atrial, tá bom? Pois essa valvopatia é de base muito tromboembólica, tá? Outra síndrome bastante interessante associada à estenose mitral é a síndrome de Ortner, ou a síndrome cardiovocal. Consiste na compressão do nervo laringeu recorrente pelo átrio esquerdo dilatado. Então, ele vai comprimir o nervo laringeu recorrente contra a aorta, causando rouquidão, causando disfonia. É uma síndrome rara, porém uma síndrome muito típica, e muitas vezes cobrada, né, em questões, provas. Então, vale a pena vocês conhecerem e também para fazer o diagnóstico se vocês estiverem lidando com algum paciente com estenose mitral que está evoluindo com rouquidão ou disfonia. Seriam pacientes em fases muito avançadas da estenose mitral em que o átrio esquerdo dele é muito dilatado, tá bom? Outro quadro típico, né, do exame físico do paciente com estenose mitral é a facies mitralis, que seria essa face do paciente com um pouco de hiperemia na região das bochechas mesmo e próximo do nariz, que basicamente tem uma fisiopatologia associada à congestão venosa cefálica, tá bom? Mas é muito típico de pacientes com estenose mitral grave, estenose mitral importante. Além disso, quais são as características primordiais do exame físico do paciente com estenose mitral? Basicamente, ele vai apresentar essas 4 características nas fases. Nas fases de estenose mitral importante, né? Ele vai ter uma primeira bulha hiperfonética, ou a presença de um estalido de abertura, o ruflar diastólico e a presença do reforço pré-sistólico, que só vai acontecer enquanto ele estiver em ritmo sinusal. Quando ele desenvolver fibrilação atrial, ele perde essa fase final do reforço pré-sistólico. Eu deixei aqui para vocês o esquema, né, do sopro típico da estenose mitral. A gente tem aqui a segunda bolha e depois de um tempo a gente vai ter o estalido de abertura logo aqui, o sopro enruflar, que tem esse
formato em gravata de borboleta, é um formato decrescente, mas que no finalzinho da diástole ele tem o reforço antes da próxima sístole, né, antes da próxima primeira bulha. Porém, se o paciente estiver em ritmo de fibrilação atrial, ele não vai ter esse reforço pré-sistólico. O ruído vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais decrescente, tá? Mas ele se diferencia bastante de sopros, por exemplo, como o da insuficiência aórtica, que também é diastólico, mas o timbre do sopro de insuficiência aórtica é mais suave. O sopro de estenose mitral tem um timbre um pouquinho mais agudo, um timbre um pouquinho mais grave, não tão suave, tá bom? Falando um pouquinho mais detalhado dessas características. A hiperfonese da primeira bulha é extremamente típica dos pacientes com estenose mitral reumática, pois são pacientes que têm folhetos bastante flexíveis, então eles têm uma grande amplitude de movimento. A primeira bulha é muito relacionada com o fechamento, né, da válvula mitral. E como a amplitude de movimento é muito grande nesses pacientes, acaba sendo uma primeira bulha mais intensa. Pacientes com estenose mitral que evoluíram com calcificação, com comprometimento grande do aparato subvalvar, eles podem apresentar redução da primeira bulha pela própria redução da amplitude de movimento. O estalido de abertura é um ruído que a gente tem logo quando a válvula mitral vai tentar se abrir e ela tem uma resistência súbita. Então, a mitral começou a abrir em cúpula e, de repente, ela tem uma resistência súbita à sua abertura. E aí a gente pode ouvir um clique, não é exatamente um clique, né? A gente chama de estalido antes de seguir com o sopro enruflar, antes de seguir com o sopro diastólico, tá? Então, quando a gente tem um estalido de abertura um pouquinho mais precoce, bem próximo aqui da segunda bulha, pior vai ser a estenose mitral, pois logo que a válvula começou a tentar se abrir, a gente já ouviu esse estalido. Então, a restrição foi logo no início da sua abertura. Quanto mais precoce o estalido de abertura, então o estalido de abertura bem mais perto aqui da segunda bulha, mais precoce, pior vai ser a estenose mitral. O ruflar vai ter esse formato típico que eu já comentei com vocês, de gravatinho e borboleta. Quanto mais duradouro for o ruflar, pior vai ser a estenose mitral, tá? Não tem muita relação com intensidade do sopro, mas sim com duração do ruflar. E aqueles pacientes que têm um ruflar muito fácil de ser auscultado, são pacientes que muitas vezes têm aquele score de Wilkins mais favorável. São pacientes que ainda não têm tanta calcificação, tanto comprometimento do aparato subvalvar e que têm um ruflar bem duradouro, bem audível, folhetos bem flexíveis que facilitam a nossa ausculta, facilitam o nosso exame físico, tá? Então, ter um ruflar fácil de ouvir, provavelmente é um paciente que não está numa fase tão avançada, com Wilkins favorável, a gente pensar numa valvoplastia mitral por catéter balão. E quanto mais duradouro o ruflar, pior vai ser a estenose mitral, tá bom? Pelo exame físico. Lembrando mais uma vez, se o paciente estiver em ritmo sinusal, ele vai ter o reforço pré-sistólico. Caso contrário, se ele evoluir para fibrilação atrial, ele perde essa fase final da diástole de contração atrial e ele não vai ter esse reforço pré-sistólico, tá bom? Isso é bem importante. Outras características do exame físico do paciente com estenose mitral. Ele pode ter uma hipertensão pulmonar, então ele pode se apresentar com uma hiperfonese da segunda bulha, tá? Ele pode apresentar um outro sopro associado, um sopro regurgitativo suave, que aumenta com a inspiração. Então, ele aumenta com a manobra que a gente chama de Rivero-Carvalho. É o sopro típico de insuficiência tricúspide, principalmente quando o paciente está numa fase muito avançada da estenose mitral, já evoluiu com hipertensão pulmonar, a ponto dessa hipertensão pulmonar sobrecarregar as câmaras direitas, dilatar o anel da tricúspide e gerar uma insuficiência tricúspide importante associada, tá? Aí ele pode apresentar também o sopro de Graham-Still, que é um sopro raro da gente auscultar, um sopro aspirativo de insuficiência pulmonar, que não é por uma patologia da válvula pulmonar, mas sim pela hipertensão pulmonar associada à estenose mitral grave, tá bom? Além disso, em fases mais avançadas, o nosso paciente pode apresentar todo o exame físico típico de insuficiência cardíaca direita, com anasarca, edema de membros inferiores, ascite, e até mesmo ritmo irregular, quando ele desenvolver fibrilação atrial como um complicador, tá bom, da estenose mitral.
Mas uma informação que eu queria deixar para vocês, assim, que vai ser extremamente importante na prática clínica de vocês, é que a gente não espera que o paciente com estenose mitral desenvolva insuficiência cardíaca esquerda. Os pacientes com estenose mitral devem desenvolver IC direita apenas em fases avançadas. A estenose mitral é a única valvopatia à esquerda que poupa o ventrículo esquerdo. Ela sobrecarrega apenas o átrio esquerdo e depois que ela desenvolve hipertensão pulmonar, pode sobrecarregar o ventrículo direito e o átrio direito. Mas o ventrículo esquerdo é poupado na estenose mitral. Então, se você tem um paciente com uma estenose mitral pura, que não tem outra valvopatia associada, aórtica ou, por exemplo, uma insuficiência mitral importante associada, esse paciente você não espera que ele tenha uma disfunção do ventrículo esquerdo. Então, se ele se apresentar na sua sala de emergência com uma disfunção ventricular esquerda grave, você precisa investigar outras etiologias para IC dele e não se contentar com o diagnóstico de IC valvar, por exemplo. Então, você vai precisar pensar, de repente, numa recorrência de cardite reumática, que pode gerar essa disfunção ventricular. Você pode pensar em taquicardiomiopatía, se o seu paciente está fazendo fibrilação atrial de alta resposta ventricular há alguns dias. Você tem que investigar a isquemia e todas as outras causas para disfunção ventricular aguda, para IC aguda, tá bom? Pois o paciente com estenose mitral não se espera que ele desenvolva a IC esquerda, a não ser que ele tenha outras valvopatias associadas, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada e nos vemos nas próximas aulas.